Olá a todos, meu nome é Fábio Lima, eu sou advogado, especialista em Direito Público, sócio da Lima e Volpatti Advogados Associados, e hoje eu tenho uma mensagem especial para você, empresário ou empresária do setor de eventos e turismo. Você sabia que a sua empresa pode fazer jus ao PERSE, Programa Especial de Retomada do Setor de Eventos? Você já ouviu falar nessa sigla? Talvez já, mas acompanhe comigo que nós temos muitas novidades sobre isso. Há pelo menos 5 novas ferramentas que você talvez ainda não conheça. O PERSE, Programa Especial de Retomada do Setor de Eventos, foi criado pela Lei 14.148, de 3 de maio de 2021. Naquele momento, a lei foi publicada com vetos da Presidência da República, isto é, ela saiu do Congresso de determinada maneira, como projeto de lei, o presidente usou da sua competência constitucional e vetou alguns dispositivos, de modo que a única função que ela realmente teve foi criar um programa de renegociação de débitos fiscais, tributários ou não, das empresas e associações que dispunham dessas atividades perante o governo federal. E foi um programa já muito interessante na sua modalidade de renegociação. Está válido na data deste vídeo, válido até 22 de abril de 2022. Dentro dessa lei, ela também dizia, olha, fará jus às disposições aqui presentes as pessoas jurídicas com ou sem finalidade lucrativa que realizem alguma das seguintes atividades: atuação no setor de eventos, atuação no setor de hotelaria, atuação de apoio a estas atividades e aquelas do artigo 21 da Lei Geral de Turismo, que são atividades concernentes ao turismo de um modo geral. E dizia também que caberia ao Ministério da Economia determinar os CNAEs, Código Nacional de Atividade Econômica, que se enquadram em cada atividade através de uma portaria. Essa portaria foi emitida em junho do ano passado, em junho de 2021. Ocorre que o Congresso Nacional tem a possibilidade de discutir esses vetos da Presidência da República. Eu mesmo estive presente em videoconferência no Senado da República, defendendo a constitucionalidade das medidas que estavam previstas no PERSE e o caráter indevido do veto que foi aposto pelo excelentíssimo senhor presidente. Isso, porém, levou a que o Congresso derrubasse, rejeitasse esses vetos, o que foi promulgado em 18 de março de 2022. E quais são essas partes que foram vetadas? 1. Indenização para as empresas desses setores, dessas atividades, que tiveram entre 2019 e 2020 uma redução de faturamento acima de 50%. Essa indenização será proporcional à despesa que essas empresas tiveram com folha de pagamento no ano de 2020 e limitada globalmente, está em todo o país, ao valor de 2,5 bilhão de reais. Essa indenização poderá ser paga apenas no ano seguinte, quando os créditos forem inscritos na Lei Orçamentária Anual. Também trouxe o Programa Garantidor de Setores Críticos, em que haverá um instrumento com fundos públicos para garantia de empréstimos para esses setores, o que vai facilitar muito a adesão e o refinanciamento desses setores. Trouxe também um subprograma dentro do PRONAMP, do Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que também será muito melhor detalhado em outros vídeos por aqui. E trouxe ainda a extensão da validade das certidões negativas. Então, o que ocorreu? A empresa estava com certidão negativa, ou seja, não estava devendo tributos ou trabalhista, coisa do gênero, mas com o estouro da pandemia ela entrou em dívida. Só que aquela certidão anterior dela passaria a valer agora por 180 dias, permitindo que ela tivesse fôlego para participar de licitações, compras públicas e outras situações que demandam essas certidões. Mas o quinto ponto, é o mais importante. Alíquota zero em 4 tributos federais: PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, Imposto de Renda à Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, para as empresas desses setores por 60 meses. Esse é realmente uma boia salva-vidas, a salvação do setor de turismo e eventos. Todos nós sofremos com a pandemia,
mas os setores que foram o setor que foi o primeiro a fechar e o último a reabrir foi o de turismo e eventos. E esse setor, segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas, vai demorar de 5 a 10 anos para realmente voltar aos patamares pré-pandêmicos. Daí a necessidade desse suporte do governo federal pela redução de tributos. Vale lembrar que o setor de turismo e eventos é o que mais emprega no Brasil. Mas quem exatamente tem direito? Como exatamente tudo isso vai funcionar? É isso que nós vamos ver nos próximos momentos deste vídeo. Quem tem direito? Quem exerce uma atividade que está listada na Lei 14.148. Todas essas atividades necessariamente estão com o seu CNAE reconhecido pelo Ministério da Economia? É possível que não. Nós já identificamos alguns casos e é preciso verificar dentro da sua empresa se a sua empresa está com o CNAE dentro da portaria. Se estiver, ótimo. Se não estiver, é possível que seja necessário fazer ainda um requerimento na esfera judicial ou na esfera administrativa. E a data de funcionamento da empresa é importante? Bom, segundo a lei, não, mas segundo a portaria, sim. A portaria do Ministério da Economia diz que se aplica o Programa Especial de Retomada às empresas que estavam em atividade em 3 de maio de 2021, data de publicação da lei do PERSE. Mas e com a nova data de promulgação, isso afeta? Eu entendo que sim. As empresas que estavam em atividade na data de promulgação teriam também direito, mas hoje esse direito não é reconhecido pela portaria vigente do Ministério da Economia. E as empresas que tinham o Cadastro Nacional de Atividades Turísticas? Bom, o Ministério da Economia diz que as empresas que teriam direito ao PERSE por terem suas atividades no artigo 21 da Lei Geral do Turismo, parágrafo único, elas estão em um anexo separado, chamado anexo 2 da Portaria 7143. E para essas empresas, o Ministério exigiu, para fins da renegociação tributária, a inscrição no cadastro em 3 de maio de 2021. Porém, essa não é uma exigência com previsão legal estrita. Então, é possível fazer uma discussão judicial a respeito destas circunstâncias e se essas empresas também teriam ou não esse direito. Vale lembrar que a regulamentação do PERSE está sendo rediscutida no âmbito do Ministério da Economia, da Secretaria de Receita Federal do Brasil, face às suas novas implicações. E as empresas do Simples fazem jus? Bom, aí nós temos que tratar de um tema um pouco separado. O Simples é instituído por uma lei complementar, Lei Complementar 123, e ela determina no seu artigo 24 que as empresas optantes do Simples não fazem jus a outros benefícios tributários, que esse regime de tributação já é em si um benefício que não poderia ser acumulado com outros. De modo que havia um benefício chamado PIS e COFINS monofásico, alíquota zero, previsto em lei específica, o qual dizia especificamente que não se aplicava às empresas optantes do Simples Nacional. As empresas discutiram a constitucionalidade dessa medida por muitos anos, o que foi julgado no tema 1050 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal como constitucional, ou seja, o Supremo Tribunal definiu, é constitucional restringir ao Simples a participação ou não em diversos benefícios fiscais, ficando o entendimento de que apenas se o benefício explicitamente prevê-se a sua extensão às empresas do Simples, elas então fariam jus. Não há essa extensão explícita, mas não há também a restrição. Então vai haver sim muita discussão para que as empresas do Simples possam também fazer jus a esse benefício, porque senão você poderia criar uma distinção anti-isonômica, em que um grande hotel inscrito, optante do sistema do lucro presumido ou do lucro real, não pagará impostos federais, 4 impostos federais, 4 tributos federais, e a empresa optante do Simples, a pousada que com ele compete ali nas vizinhanças, optante do Simples, continuará pagando dentro da sua DAS o tributo federal, como o imposto de renda ou a CSLL, ainda que em valor realmente já menor do que hoje se paga no lucro presumido. Então, esse é um debate que estará posto.
Outro debate, como nós falamos, é das empresas que não tinham o cadastro em 3 de maio de 2021, seja porque estavam em atividade ou não estavam em atividade naquela data, que hoje não estão abrangidas pela portaria, mas poderiam estar abrangidas diretamente pela lei. Existem toda uma série de outras perguntas que nós vamos responder em vídeos consecutivos sobre como fazer para utilizar a alíquota zero, como fazer quando a empresa tem várias atividades e algumas dessas atividades estão previstas nos quinais dessa portaria e outras não estão, como a gente faz para novas empresas. Então, todo esse cenário será discutido nos vídeos a seguir. Inscreva-se no nosso canal, chame-nos no WhatsApp para receber mais informações sobre o PERSE e se você tem qualquer dúvida, fale conosco. Lima Volpatti, Advogados Associados, um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais.